Oi, amados! Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus seja e esteja conosco, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Amados, o nosso tema de hoje é o perigo de me casar com a pessoa errada. Eu acho que é um tema muito importante para a gente poder falar, indispensável, porque hoje em dia eu vejo que as pessoas tratam o casamento de forma muito banal, né? Banalizam demais o casamento, como se, eu caso hoje, amanhã eu divorcio. E isso é uma situação muito complicada. A gente já viu lá em Deuteronômio 24 que essa questão do divórcio atrai uma maldição sobre a terra. Então nós precisamos aprender sobre o verdadeiro valor do casamento e o que o divórcio traz com ele, né? Nós já fizemos alguns vídeos aí no canal a respeito do divórcio, a respeito de toda a situação aí. Mas hoje eu quero falar sobre o perigo de você acabar cometendo esse erro de se casar com a pessoa errada. Mas muitas vezes, e é interessante porque durante o meu deserto eu assisti muitos vídeos de psicanalistas, terapeutas, psicólogos falando a respeito do nosso período de paixão, né? E eles vão dizer que esse tempo ali que a pessoa está totalmente cega por causa da paixão, ele vai durar cerca de 2 anos. E acaba que muitas pessoas se casam antes desse período de 2 anos. Então as pessoas estão apaixonadas, né? Aí pega, eu amo essa pessoa, eu quero me casar com ela. E às vezes nem procura saber de onde essa pessoa vem, como essa pessoa realmente é. E aí, pronto, casei. E agora? Bom, amados, eu quero trazer para vocês hoje a importância de você tomar muito cuidado antes de se casar, porque depois que casou, e aí, como é que faz? Ou você vai se tornar refém daquela pessoa com quem você casou, seja homem ou mulher, porque nós vamos ver aqui na Bíblia que no caso aqui a situação foi uma influência negativa feita por uma mulher, porque a gente vê na palavra de Deus que a mulher, ela tem um poder de influência muito grande sobre a vida de um homem. Então, é muito complicado, porque se eu me caso com a pessoa errada, essa pessoa pode destruir a minha vida. Ela pode ser uma pessoa que está sendo influenciada pelo mal e que me influencie a fazer coisas que não agradam ao Senhor. Bom, amados, nós vamos ver a história de Atalia, ou Atália, né? Porque aí vai depender da maneira aí que se pronuncia. Cada Bíblia vai falar uma coisa, mas aqui na minha Bíblia não tem acento, então é Atalia. Atalia, ela era filha de Acabe e Jezabel. E a gente já viu aí, já passou até uma novela. Eu não assisti a novela, não fiz questão de assistir, porque eu não quero saber dessa mulher, não, sinceramente. Vocês me perdoem aí, mas o que eu já sei da Bíblia para mim já é suficiente. Mas Jezabel foi uma mulher muito má, que influenciou Acabe, que era rei de Israel, e influenciou ele a fazer coisas terríveis. Inclusive ela mandou perseguir e matar os profetas de Deus. Ela era uma serva de Baal e ela era uma mulher tremendamente má. E Atalia então foi concebida por eles, né? E aí, o que acontece, amados? Josafá, ele era um bom rei, tá? Ele não era um rei ruim, mas ele acabou fazendo uma aliança com Acabe. E aí, na morte de Josafá, Jeorão, que é o seu filho, ele assume então o trono, ele sucede o trono ali de Judá, e aí ele se torna rei. E a palavra vai nos falar coisas muito importantes a respeito aí desse tema, que tome cuidado aí na hora de se casar, hein? O perigo de se casar com a pessoa errada. Cuidado. Analise primeiro. Mesmo que muitos vão falar assim, não, mas eu preferi casar logo, porque Paulo vai dizer que se eu não consigo me conter, é melhor me casar logo. Bom, amados, a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente vai fazer. A gente precisa buscar a direção do Espírito Santo, né? Senão a gente acaba trocando os pés pelas mãos. E isso é muito complicado. E eu vejo que hoje em dia muitas pessoas se casam muito jovens, sem um direcionamento. Eu vou casar porque eu quero sair de casa. Eu vou casar porque o meu líder espiritual, o meu líder da igreja mandou eu casar. Muitas pessoas casando pelos motivos errados.
Então eu tô aqui para falar para você que existe um perigo muito grande em tomar uma decisão como essa sem a direção do Espírito Santo. Bom, vamos começar então lendo a Bíblia, lá em 2 Crônicas, capítulo 21, dos versículos 4 ao 6. E a palavra do Senhor vai dizer assim: Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Bom, amados, a palavra é muito clara e muito explícita em tudo que ela nos traz como informação para nos agregar conhecimento e direcionamento. Aqui vai nos dizer que Jeorão, então ele era filho de Josafá. Josafá veio a falecer e Jeorão sucedeu então o trono, assumiu ali o trono de Judá. E nós vamos ver que o reinado de Israel, porque havia uma divisão ali, então havia o reino de Israel e o reino de Judá. E a palavra vai dizer que os reis de Israel eram reis muito maus, eram reis idólatras, que faziam muitas coisas que eram más aos olhos do Senhor. Porém, alguns reis ali de Judá foram reis bons, que procuravam agradar a Deus, mas quando chegou em Jeorão, o que acontece? A palavra vai dizer que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no verso 6 vai dizer o porquê que ele fez aquilo. Porquê que ele seguiu os mesmos passos do rei Acabe, que era um rei desprezível, muito mau e que fazia muitas coisas sendo influenciado pela sua mulher, que era a rainha Jezabel, E aqui vai dizer no verso 6 que ele fazia essas coisas porque ele tinha, veja bem, a palavra vai dizer que o motivo pelo qual ele fazia essas coisas, por quê? Porque está usando um porquê junto, e o porquê junto, ele quer indicar razão, motivo, Então, aqui vai dizer que porque ele tinha a filha de Acabe por mulher, que era Atalia, ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor, ou seja, ele se permitiu ser influenciado por ela e ele seguiu tudo aquilo que os pais dela seguiram. Uau! Muito complicado, não é? Porque o que acontece, amado? Veja bem, como é importante vocês procurarem saber de onde essa pessoa que você quer casar aí tá vindo. Porque, amado, se essa pessoa ela foi criada por alguém que era mal, alguém que era desprezível, a possibilidade dela ser como aquela pessoa era é muito grande. Pode ser que não? Pode ser que não, uma chance em 1 milhão. Mas na grande maioria das vezes, nós vamos ver isso na prática, no nosso dia a dia, que essa pessoa, quando ela é criada de uma maneira rebelde, quando ela é criada de uma maneira largada, quando ela é doutrinada, principalmente, como a Thalia provavelmente foi, Porque a palavra vai dizer que ela seguiu os mesmos passos da mãe dela e do pai dela, mas principalmente da mãe. Então, assim, nós temos sempre um espelho, Um espelho. Então, os nossos filhos, eles são um reflexo daquilo que nós somos como pais. Então aqui eu vejo o quê? A Thalia refletiu aquilo que ela viu a mãe dela fazendo. Provavelmente ela achou legal, ela achou aquilo chamativo e ela pensou, eu quero ser como a minha mãe é. E muitas vezes, amados, estamos casando com pessoas que estão sendo reflexo de seus pais e os pais muitas vezes são agressores, são pedófilos, são pessoas agressivas, então a gente acaba entrando ali naquele buraco ali e para sair desse buraco depois é complicado, porque isso vai trazer o divórcio, em alguns casos, ou pode trazer aí uma morte indesejada e aí são mais e mais maldições que vão sendo trazidas para a terra. Então, amados, é complicado. Bom, como eu disse, Josafá ele foi considerado um bom rei em Judá, tá? Ele seguiu os passos do seu pai, que era o rei Asa,
e ele buscou agradar a Deus. Ele mandou remover todos os postes a deuses, né, a outros deuses, então toda a idolatria. Ele tentou exterminar a idolatria ali no meio do povo de Judá, e tentou ensinar as leis do Senhor ao povo, tá, amados? E por mais que ele tenha cometido o erro, né, aí de ter feito essa aliança com Acabe, a palavra vai nos dizer que o que mais importa é a intenção do coração. Então, a intenção do coração de Josafá era uma intenção boa, tanto é que apesar da aliança que ele fez, ele não se deixou influenciar por Acabe e ele permaneceu com a sua fé em Deus. A palavra vai dizer lá em 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 3, assim, a respeito de Josafá. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Amados, essa parte do versículo mexe muito comigo, porque vai dizer que ele preparou o seu coração para agradar a Deus. Será que nós temos preparado o nosso coração? Porque hoje em dia eu vejo que a maioria das pessoas aceita Jesus e fala que está servindo a Deus por causa de uma emoção que elas sentiram ali. Às vezes o louvor foi muito bonito, o culto foi bonito, aquela pessoa se emocionou e aí o pastor faz o apelo e pergunta: quem aqui quer aceitar Jesus? E aquela pessoa na emoção vai lá aceitar Jesus, mas ela não tem o mínimo de noção a respeito do que é a vida cristã, entende? E aí a pessoa não preparou o coração, ela não se preparou para o serviço a Deus, e aí é onde ela acaba se frustrando e se decepcionando. Mas a palavra vai dizer que Josafá, apesar de ter cometido esse erro, né, de ter feito essa aliança aí que não era desejável aos olhos do Senhor, vai dizer que ele fez boas coisas e que foram encontradas boas coisas nele, ou seja, no coração dele. Por quê? Porque as intenções dele eram boas, além do que ele havia preparado o coração dele para fazer tudo aquilo de maneira que pudesse agradar a Deus, né? Que lindo! E Jeorão poderia ter feito a mesma coisa, amados. Ele poderia ter seguido os passos do pai dele, mas ao contrário disso, sendo ali o 5º rei a suceder, né, o trono ali, ele simplesmente se deixa levar pela influência da sua esposa e acaba afundado, fazendo coisas erradas, adorando a outros deuses como Baal, levantando postes, sendo um rei totalmente idólatra, e Deus ele condena completamente a idolatria, amados. Deus chama a idolatria de adultério contra ele, porque além de idolatria, além da pessoa estar idolatrando a algo que ela colocou como um ídolo ali, né, como um Deus, ela também adultera. Por quê? Porque ela trai a Deus. Ela faz uma troca. Ela deixa de servir a Deus, de adorar a Deus, de buscar a Deus, para buscar, adorar e servir a um outro Deus que não é Deus, porque a palavra vai dizer que só existe um Deus e é o nosso Deus que está nos céus, né? Então, amados, vamos falar aqui um pouquinho sobre Atalia, tá? Então, a Atalia, como eu já falei com vocês, ela era filha de Acabe e de Jezabel, ok? E ela influenciou, então, de maneira totalmente negativa, terrível, horrorosa, a vida de Jeorão. Ela influenciou e ela inclusive influenciou de uma maneira tão tremenda, tão terrível, tão ruim, que ele foi e mandou matar os irmãos dele, amado. Uau! Mandou matar os irmãos. E a palavra vai dizer aqui que foi por causa dessa influência que Atalia exercia sobre a vida de Jeorão. Então Jeorão, ele era como se fosse uma marionete ali nas mãos de Atalia, né? Ela foi uma mulher terrível e muito má, que não tinha nenhum temor a Deus, ok? Nenhum temor a Deus. E após a morte do seu filho, que era Acasias, que veio a reinar no lugar de Jeorão, depois que Jeorão morreu, porque Jeorão ele teve uma doença terrível, que veio acabando ali
né, veio gerando a morte dele ali, ele faleceu, e o filho dele, Acasias, então, reinou no lugar dele, mas Acasias também morreu, e quando Acasias morreu, sabe, Atalia, então, ela toma o trono, ela assume o lugar ali do trono, ela destrói, ela manda matar a descendência da casa de Judá. Porém, amados, Deus, ele é tão maravilhoso que ele levanta uma mulher, e essa mulher era Jeozabeate, tá? Ela era irmã de Acasias e filha de Jeorão, né? E Deus levanta essa mulher vai até ali os filhos de Acasias, e ela some com Joás. Ela tem a intenção de proteger Joás. Joás tinha 1 ano de idade quando isso aconteceu, e ela simplesmente leva Joás para ser cuidado em um outro lugar onde Atalia não saberia, para que ele então não morresse. E a palavra vai dizer que Jeozabeate, ela era esposa de um sumo sacerdote, que era o sumo sacerdote Joiada. E ele foi quem doutrinou Joás. Ele foi quem preparou Joás para assumir então o trono. E a palavra então vai nos mostrar que houve uma rebelião, tá, amados? Entre ali os sacerdotes, o povo também passou a odiar a rainha, não rainha, mas a sucessora ali que assumiu o trono, né? A regente do trono, que era a Atalia. E o povo então passa a odiar aquela mulher, e eles fazem uma rebelião para tirar Atalia do trono. Inclusive ela é morta a mando ali do sumo sacerdote Joiada. E a palavra então nos mostra que depois veio o sucessor, que é o rei Joás, né? Que foi aí doutrinado, ensinado pelo sumo sacerdote Joiada. E amados, é muito incrível, porque quando nós não nos preocupamos com o passado daquele com quem nós vamos casar, seja ela ou ele, isso é muito complicado, porque não sabemos quem realmente estamos colocando ali debaixo do nosso teto para viver conosco, para estar ao nosso lado, e fazemos uma aliança que deveria ser para toda a vida, mas infelizmente hoje está sendo muito banalizado, como eu disse, o casamento, né? Por qualquer motivo as pessoas querem se divorciar, mas existe um critério que deveria ser seguido antes de haver um casamento. E um dos maiores critérios, sinceramente, seria de observar de onde vem a pessoa com quem eu quero me casar. O que aquela pessoa vai trazer para a minha vida? Porque a palavra do Senhor vai dizer que não devemos nos enganar, porque as más influências corrompem os bons costumes. E não devemos nos enganar. Nós usamos esse versículo para nos referir às amizades, mas não, amados. Paulo, ele não está falando só de amizades, não. Ele está falando para Corinto a respeito daqueles com quem eles estavam andando, com quem eles estavam caminhando, com quem eles estavam convivendo. E aí é quando ele fala, não se deixe enganar, tá? As más companhias corrompem sim os bons costumes. Então, quem eu trago para minha vida, se eu tenho que ter cuidado com um amigo que nem mora comigo, quem dirá com a pessoa com quem eu vou me casar? Então, existe um perigo muito grande em acabar me casando com a pessoa errada. Porque se eu me caso com a pessoa errada, eu estou cavando a minha própria cova. Veja que na palavra do Senhor, por exemplo, toda aquela influência que Atalia exerceu sobre a vida de Jeorão fez com que ele pagasse muito caro. Olha o que a palavra vai dizer lá em 2 Crônicas, capítulo 21, dos versículos 16 ao 19. A palavra de Deus vai dizer assim: Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios que estavam do lado dos etíopes. Estes
subiram contra Judá e deram sobre ela, levando todos os bens que se achou na casa do rei, como também seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas, com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença, morrendo assim daquela grave enfermidade. E o seu povo não lhe queimou aroma como queimara a seus pais. Então, amados, olha só como é complicado, né? A verdade é que Jeorão, ele tinha um propósito muito grande para com Deus. E por quê? Porque ele foi uma autoridade instituída por Deus, porque ele era descendente de Davi, então ele iria assumir ali o trono, né? Como primogênito ali de Josafá. Então ele já tinha essa responsabilidade incumbida a ele, então ele ia assumir o trono. Mas aí o que aconteceu? Ao invés dele fazer bem ao povo de Deus, ele fez mal. E por causa da influência da sua mulher, ele colheu os frutos da maldade que ele veio plantando, porque tudo é uma escolha também, né? Não quer dizer que porque eu me casei também com a pessoa errada, eu vou fazer tudo que aquela pessoa está me influenciando. Mas infelizmente, como eu disse, mesmo que a pessoa não me influencie a fazer o mal, ela pode vir a praticar o mal contra a minha vida. Como nós podemos ver aí fora muitas mulheres e muitos homens sendo mortos por causa de ciúmes, né? Ou, sei lá, por causa de uma prática que a pessoa de alguma maneira sente ali que agrada a ela, né? Que traz ali uma satisfação para a alma dela. Misericórdia, mas acontece, né, amados? E lá, em 2 Crônicas, no capítulo 22, dos versículos 1 ao, deixa eu só conferir aqui, 1 ao 4, a palavra de Deus também vai dizer algo muito importante para nós a respeito de Acasias, que veio a reinar ali no lugar do seu pai, que era Jeorão. E a palavra de Deus vai dizer assim: E os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim, reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, filha de Onri. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Uau, amados, olha como é forte isso. A palavra vai dizer que Atalia não só influenciou a vida do marido dela, que era Jeorão, como também influenciou a vida do seu filho, Acasias, de maneira perversa, de uma maneira tão terrível que ele foi também ali levado à perdição. Meu Deus! Então, existe de fato um perigo muito grande em me casar com a pessoa errada. E porque isso não vai prejudicar só a minha vida, mas vai prejudicar a vida daqueles que também são meus. Sejam parentes próximos, sejam os meus filhos que eu gerei com aquela pessoa. Então, tudo isso, amados, precisa ser colocado na ponta do lápis. Porque se eu vou me casar, tudo bem que existem aquelas pessoas que não querem ter filhos, mas se eu vou me casar e eu pretendo constituir uma família, construir uma família, de ficar num lar com alguém, eu preciso analisar o que aquela pessoa tem para oferecer para os meus filhos. Porque dependendo da influência que essa pessoa exercer na vida do meu filho, essa pessoa pode influenciar o meu filho a caminhar rumo à perdição. Jeorão não se preocupou nem um pouco com a influência, essa influência tão astuta que Atalia exerceu sobre a vida dele. E não se preocupou com a influência negativa que ela exerceria aos filhos deles também.
E aí a palavra vai dizer que Atalia, ela era conselheira de Acasias e ela o aconselhava para que ele procedesse de maneira ímpia. Então, de maneira cruel, de maneira idólatra. E Acasias, como rei, acabou então influenciando também muitos ali do povo a fazerem as mesmas maldades, a agir dessa mesma forma ímpia contra o Senhor Deus. Então, amados, que esse vídeo sirva de alerta para você, principalmente para você que às vezes não se casou ainda, que está procurando alguém ou que estava namorando alguém, essa pessoa terminou com você e você está sofrendo, tentando voltar para a pessoa e Deus fazendo de tudo para te livrar. Ou, numa terceira opção, Deus já te tirou ali de um relacionamento totalmente ruim, corrompido, onde você estava vivendo ali já, né? Você já cometeu esse erro, se casou com a pessoa errada. Deus conseguiu te tirar daquilo ali, porque é difícil, amado, sair de um relacionamento assim. É muito difícil, tá? Então Deus, ele conseguiu te livrar dessa situação e você tá tentando voltar pro ninho de cobras, né? E isso é muito complicado. Não que Deus queira o divórcio, tá, amados? Mas é porque Deus, ele analisa o coração. A palavra vai dizer que Deus não olha a aparência, ele olha o coração. Deus examina o coração. E se ele vê que o coração daquela pessoa é um coração perverso, porque, amados, existe uma diferença entre um coração mau e um coração perverso. Um coração mau, ele pode ser mudado, porque ele é mau, e pode ser que exista alguma raiz de bondade ali dentro, mesmo que esteja lá no fundinho, escondida no coração, mas existe uma possibilidade. Só que a Bíblia vai dizer que existem pessoas que são perversas, extremamente más, e que para essas pessoas não existe remissão, porque elas não vêm, elas não chegam ao arrependimento. Então, às vezes, Deus está livrando você de algo e você está lá, tentando voltar para aquele relacionamento. E isso é muito complicado. Então, procure analisar. Porque se você já cometeu o erro de ter se casado com a pessoa errada, você vai cometer o erro de querer voltar para essa pessoa, sendo que nós já aprendemos aqui que não existe nada que aconteça sem a permissão de Deus. Então, tome muito cuidado, amém? Que você possa reavaliar e que você possa avaliar as circunstâncias antes de cometer um grande erro na sua vida. Porque Deus nos deu o direito de escolha, nós podemos escolher o que fazer, como fazer, quando fazer e com quem fazer. Amém, amados? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E eu espero que esse vídeo possa ajudar você a colocar aí, né, na balança aí melhor as coisas, para que você tome melhores decisões na sua vida e que você possa também ajudar pessoas a tomarem melhores decisões, amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.